Olá, amigos do Esporte em Debate. Que bom saber que você está aqui com a gente na TV Assembleia, canal 9.2. Agora muito mais próximo, muito mais interessante você pegar o controle remoto e colocar no 9.2 para assistir a TV Assembleia. TVN, canal 17. A partir de agora, o esporte em dimensão maior na sua televisão. E olha só, gente, no Esporte em Debate de hoje, eu convido a todos a ficarem ligados. Você vai ver a história de Nilzinho Santos, considerado Charles Miller do futebol maranhense. Você vai ver ainda uma entrevista com o enxadrista Nicolau do Alíbio Leitão sobre os efeitos da pandemia e um novo momento para o xadrez no Maranhão. E mais, o Sampaio massacra o Avaí na ressacada pela Série B. E o Motoclube deixa escapar a vitória na estreia da Série B. Tudo isso e muito mais no Esporte em Debate de hoje e já está no ar. Olha só, gente, com a pandemia do novo coronavírus, todas as modalidades esportivas, e não só no Brasil, no mundo inteiro, tiveram que se reinventar. E com o xadrez não foi diferente, gente, só que a adaptação foi um pouco mais fácil, porque anteriormente os grandes mestres internacionais e os mestres nacionais da modalidade no Brasil, como o Nicolau Leitão, já faziam esse trabalho. É claro que houve uma aceleração e o novo normal trouxe também novos adeptos e, é claro, uma visibilidade e popularidade do xadrez no estado do Maranhão. Vamos saber um pouco dessa história do xadrez, desse novo momento com a pandemia do novo coronavírus, na reportagem de Ismael Gama, que conversou, bateu um papo com o professor, jornalista, enxadrista, campeão brasileiro inclusive, e que tem algumas obras que retratam essa modalidade tão querida no Brasil, amada no mundo inteiro, e que a cada dia vem crescendo no estado do Maranhão. O Nicolau Leitão fala sobre esse novo momento do xadrez. Olá, Juraci, estou aqui com o Nicolau Leitão, que é mestre nacional de xadrez e campeão brasileiro sub-2 e 200. Ele vai conversar com a gente como é que tem sido a prática do xadrez nesse período de pandemia. Nicolau, tudo bem? Nicolau, como é que estão sendo as atividades do xadrez nesse período? Pois é, esse é um período triste para a humanidade como um todo, né? Eu nunca imaginei que eu fosse viver algo assim. Mas para o xadrez, especificamente, pode-se dizer que o xadrez teve uma grande ascensão graças à internet, né? O xadrez, ele tem essa possibilidade de a gente jogar pela internet, das nossas casas. Então, os esportes físicos que exigem quadra, que exigem a presença física, realmente ficaram totalmente paralisados. Enquanto isso, o xadrez permitiu, pelas plataformas online, que os praticantes buscassem, inclusive, uma diversão, né? uma distração para suas mentes diante desse período tão complicado. Então, os clubes virtuais de xadrez nunca tiveram tantos participantes como agora. Nicolau, você tem um canal no YouTube, como é que ficaram as visualizações assim que a pandemia começou e tudo foi suspenso? Exato, eu até me senti mais motivado a gerar conteúdo com mais constância, né? Até eu posso dizer que é uma missão de vida a popularização do jogo de xadrez no Brasil, né? E hoje a garotada está muito presente nessas plataformas como o YouTube e tudo, né? Então eu me senti até como que devolvendo um pouco, produzindo conteúdo para essa garotada e também para quem já tem mais idade. O xadrez é para todas as idades, então muitos canais se popularizaram. Isso aconteceu também com o canal da minha escola, com o canal do meu irmão. Meu irmão está produzindo vida a todo momento. Isso era um pedido, uma demanda que os apaixonados pelo xadrez dele tinham. Então, muitos profissionais do xadrez passaram a produzir conteúdo com mais constância e as visualizações também aumentaram muito. E suas aulas físicas, como é que ficaram? Já estão retornando? Como é que está? As aulas físicas retornaram agora bastante recentemente. A gente ficou no aguardo do decreto do governo do estado, né, esperando as condições sanitárias. Então, quando a Secretaria de Esportes liberou as aulas de xadrez com uso de máscaras e distanciamento, a gente retornou. Eu tenho alunos particulares, eu tenho a minha escola e também dou aula em escolas particulares de São Luís. Então, a gente agora, felizmente, pôde retornar, felizmente até para a nossa saúde mental, porque realmente não estava fácil ficar em casa, apesar de, como eu disse, a gente tem essa condição privilegiada, posso dizer assim, do xadrez pelas plataformas online, mas eu tenho 37 anos, nada substitui esse contato presencial, pelo menos para mim não. Nicolau, você já escreveu obras infantis dando dicas de xadrez. Esse período de pandemia serviu como inspiração para produzir alguma coisa a mais para ser lançada?
Eu produzi um livro que ele está na plataforma Kindle, né? Está lá no site da Amazon, que é Nos Tabuleiros da Vida. Como o xadrez pode ajudar a tomar decisões, até num momento difícil como esse. Eu falo um pouco da minha experiência de vida, eu sou graduado em comunicação, então eu produzi esse livro, ele está só em versão e-book, né? Eu tenho meus livros físicos, que você destacou, que tem aí nas livrarias de São Luís, que são livros paradidáticos, e agora eu produzi esse livro digital, está lá no formato Kindle. Nicolau, e retorno às atividades 100%, já tem uma previsão das competições e das aulas à normalidade? No mundo afora começou a retornar, a gente já teve um grande torneio na Suíça, foi o primeiro a retornar. No Brasil, a gente teve um campeonato mineiro, em meio a bastante debate se era ou se não era o momento de voltar. O Campeonato Brasileiro, esse que você destacou que eu ganhei, o Campeonato Brasileiro Sub-2 200, estava previsto para outubro, já no começo da pandemia, jogaram para outubro imaginando que fosse possível em São Paulo e já foi cancelado. Então a gente está assim, de realidade para realidade, a gente sabe que o Brasil é um país continental, tem realidades distintas, ainda é com bastante precaução que a gente enxerga esse retorno no Brasil, grandes eventos mesmo, acho que só para 2021. Nicolau, em relação a esse período que a gente está passando de pandemia, que graças a Deus está chegando ao final, de que forma o xadrez poderia ajudar na ansiedade das pessoas que ficaram em casa, presas, por exemplo? Pois é, o xadrez ele tem essa condição, tem uma frase espetacular que é: o xadrez, assim como a música e o amor, tem o dom de fazer as pessoas felizes, né? Então, quando a gente está ali concentrado nos estudos ou nas partidas, seja de forma presencial ou seja de forma online, a gente um pouco que esquece os problemas do mundo ali concentrado nas variantes, na beleza dos lances, dos cálculos, daquela distração, da competitividade. Então, eu posso dizer por experiência própria que o xadrez, em muitos momentos que não foram fáceis para ninguém, o xadrez ele me salvou de uma situação mental e psicológica complicada, de ansiedade, de expectativa. Logo no começo da pandemia, a gente preocupado inclusive com os nossos familiares mais idosos, e sem saber como ela ia afetar os jovens, crianças, eu tenho filhos crianças. Então o xadrez me ajudou muito, 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 e tenho relatos de alunos que dizem o mesmo. Nicolau, obrigado pela entrevista, a gente espera que tudo volte à normalidade o mais rápido possível. A gente aqui da TV Assembleia agradece a sua participação. Agradeço muito a TV Assembleia, sempre está apoiando o esporte, o xadrez como um todo. Então, sempre é um prazer falar com vocês. Obrigado mais uma vez. Ismael Gama para a TV Assembleia. Esse trabalho que o Nicolau Leitão faz é muito importante, divulgação do xadrez, mostrando, né, a importância do xadrez. E quando ele tocou nessa questão da ansiedade aí, olha, é um momento que a pandemia trouxe do novo coronavírus e que tem afetado muitas famílias, muitos cidadãos maranhenses, brasileiros e mundiais. Vou falar mais sobre o tema com meu amigo, companheiro Fábio Cabral. Tudo bem, Fábio? Tudo bom, Júlio? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, tudo ótimo. De grandes jornadas esportivas no rádio, na televisão. Que coisa interessante e importante ter você aqui no Esporte Debate. Estou feliz, viu? Eu tenho todo o prazer de estar aqui nesse momento conversando com você, substituindo aí as férias do nosso amigo Greg, né? Que está aproveitando esse momento. Está aprendendo a ser pai. Está aprendendo a ser pai e diz que está vendo todas as edições que passa na televisão do Esporte em Debate e também na internet. Dando banho na Manu, está com tempo suficiente, está aprendendo. É uma coisa que a gente já conhece há algum tempo, né? E que ele está passando agora. É um momento bom, né? Ser pai é delicioso, né? Para quem gosta é uma maravilha. É verdade. Ô Fábio, como é uma maravilha também o xadrez, e ver o Nicolau com essa força dele de divulgação, de buscar a popularização do esporte, de trazer mais adeptos para a modalidade do xadrez, é muito interessante. E eu fiquei realmente, com o trabalho do Ismael, eu fiquei olhando a reportagem atentamente, acompanhando, e ele disse, olha, o momento que todo mundo está achando novo e tudo, a gente já fazia, e realmente ele e o Rafael já faziam esse trabalho online, esse trabalho via internet, né, da divulgação do xadrez, de jogar o xadrez, de estimular a prática do xadrez, de participar de campeonatos a nível nacional e internacional, né? E se a gente pensar os esportes de uma maneira geral, com esse período de pandemia, o xadrez é um dos que
é possível praticar, né? À distância, é possível praticar de casa, de outros espaços, diferente de um esporte que precisa você estar lá no campo, na quadra ou em outros espaços, de maneira física, né? E esse trabalho é muito bacana, você falou na popularização, né? E eu acho que isso também tem uma certa pegada com o próprio fato do Nicolau ser jornalista, né? De utilizar, por exemplo, o YouTube para poder divulgar, fazer vídeos. Eu vejo que a pegada dele, o Rafael, que é um grande mestre, eu dizia um gigante do xadrez brasileiro e mundial, e ele também, que é uma grande referência, ele deu mais ênfase, né, com o seu trabalho jornalístico, né, com o feeling jornalístico e tal, a comunicação chegando, divulgando, ele divulga não só o trabalho dele, mas de todo o xadrez, toda a modalidade. É bem interessante o que ele faz num momento como esse, e eu vi também, prestei muita atenção, que ele respondeu a um questionamento sobre a ansiedade. Que o xadrez também serve para esse momento de ansiedade que toma conta da população brasileira e mundial com a pandemia. Certamente, né? certamente. E o Nicolau conseguiu desdobrar em outras coisas também, né? Você vê um livro sobre xadrez, né, para crianças, essa possibilidade de você estar educando desde cedo uma criança a entender como é que é. Porque ele até desmistifica. Né? Xadrez é muito difícil de jogar. Ele diz, difícil coisa nenhuma, né? Os livros dele são bem didáticos, né? No e-book ele tem não só a obra virtual, mas física também, né? Acessível. E a possibilidade de você fazer desse esporte, dessa ferramenta, de repente, um momento de você não cair nesse desespero, não cair nesse momento de angústia, né, dentro de casa, poder estar praticando, aprendendo, isso é muito bacana, né? E essas aulas, eu tive a oportunidade de ver algumas aulas dele fazendo esse trabalho pela internet. É bem didático, né? Para quem, de repente, não conhece o xadrez, é uma oportunidade de entender como é que são os movimentos das peças que estão ali, como é que você fazer. E é uma oportunidade de você fazer isso com um grande mestre nacional, brasileiro, né? Campeão brasileiro. Não é qualquer pessoa que está ensinando xadrez, não sou eu, você que está ensinando xadrez, né? É um grande mestre nacional, irmão de um grande mestre internacional, né? O Nicolau também carrega esse currículo, que às vezes é muito difícil, né? Você ser irmão de alguém que de repente tem um destaque maior, né? Você vê no futebol o Pelé, renome, né? O Pelé que é pai do Edinho, né? Essa coisa o Edinho carregou isso durante muito tempo, mas o Nicolau não. O Nicolau ele também tem personalidade, uma história, né? Dentro do xadrez, né? Pode não ser a mesma história que o Rafael tem de ser campeão internacional, mas é um campeão brasileiro. Outro ponto que ele destacou, inclusive na entrevista, também interessante, é que está tendo uma retomada, né, das atividades presenciais, quer dizer, ele já está dando aula, inclusive, como professor que é, e as competições já acontecem pelo mundo, e ele citou, inclusive, um estado, Minas Gerais, que começou, houve uma polêmica, está na hora ou não está na hora de voltar, mas aqui tem sido cumprido o protocolo do governo do estado do Maranhão, com essa volta gradual, né, que a gente está tendo as atividades. E é necessário, né, mesmo que o xadrez não seja um esporte de contato físico, né, diferente dessas outras modalidades, futebol, você está num espaço mais próximo, né? Então assim, você joga com um jogador num espaço muito, muito próximo, né? Você, a mesa e o jogador do outro lado, né? Então você fazer isso de uma forma gradativa, obedecendo os protocolos, é a forma mais correta de fazer. De todo modo, assim como todas essas outras modalidades estão voltando aos poucos, né? A gente vê muito futebol nesse momento, o xadrez em algum momento também vai voltar, né? Dessa forma mais convencional. Isso vindo para a mente é bem interessante, né? Nesse momento que a gente está precisando realmente de mudar um pouco esse pensamento, né? De não só tá vendo e falando de pandemia, né? Muito, fundamental. Depois do intervalo, você vai conhecer a história de Nhozinho Santos, considerado o Charles Miller do futebol maranhense. Segura aí que daqui a pouco a gente volta. Já estamos de volta com Esporte em Debate. E olha só, você conhece a história de Nhozinho Santos? O Estádio Municipal Nhozinho Santos. Por que leva esse nome? Se você é ligado à cultura, à literatura esportiva, olha, acompanhe com atenção essa reportagem produzida pela TV Assembleia, que remonta a uma época, né, do nascimento do Estádio Municipal Nhozinho Santos. Começou como Estádio Municipal e que depois foi transformado no Estádio Nhozinho Santos. Mas bem, quem foi Nhozinho Santos? Você não sabe? Você vai ver a sua história, que é grandiosa por si só e que todo maranhense precisa conhecer, se é que ainda não conhece. Instalado na Vila Passos, nas proximidades do centro de São Luís, o estádio Nhozinho Santos
é uma homenagem a Joaquim Moreira Alves dos Santos, responsável por trazer para São Luís o futebol. De viagem à Europa para estudar, no retorno, ele trouxe de Liverpool, na Inglaterra, as regras do jogo, bolas e chuteiras para apresentar aos maranhenses como se jogava bola com os pés. A pesquisa foi feita pelo cirurgião dentista Ramsés Silva, que é um amante da história e dos personagens importantes do Maranhão. Foi um indivíduo progressista, né? Ele nasce em São Luís em 1884, né? No final do século XIX, e morre no Rio de Janeiro em 1951. Está sepultado lá no cemitério de São João Batista, inclusive, né? Morreu aos 64 anos, mas ele fez trouxe uma série de inovações tecnológicas e esportivas para o Maranhão. Ele era filho de um industrial português chamado Crispim Alves dos Santos, e o nome de Nhozinho Santos é Joaquim Moreira Alves dos Santos. A maioria dos maranhenses pouco conhece da história desse ludovicense, que tem o apelido estampado no Estádio Municipal da capital. O estádio foi inaugurado em 1950 e se chamava Estádio Municipal de São Luís. Com a morte de Nhozinho Santos em 1951, o vereador Walter Bessa propôs a alteração do nome do estádio para o nome que conhecemos há 69 anos. Se o estádio está situado, o nome dele está situado, ele deve ter sido um jogador de futebol, ou um escritor do Maranhão, ou um poeta. Está situado nessas três profissões. A pesquisa feita pelo Ramsés Silva resultou num livro lançado no ano passado e que conta também o pioneirismo de Nhozinho Santos para o automobilismo maranhense, quando trouxe o primeiro carro para São Luís. O modelo Speedwell causou alvoroço na capital quando chegou de navio. Ele é o introdutor do futebol no Maranhão. Quando ele retorna de Liverpool, né, em 1905, num navio a vapor, ele traz na sua bagagem não só o primeiro automóvel do Maranhão, mas ele traz bolas, apitos, uniformes e as regras do futebol. Então ele introduziu no Maranhão, nessa primeira oportunidade, ele introduziu o automóvel e, ao mesmo tempo, o futebol no Maranhão. Então a gente pode dizer que o nosso futebol não é um desmembramento do introduzido por Charles Miller lá no Sudeste. Não, o nosso veio diretamente da Europa, trazido por Nhozinho Santos, que praticou futebol lá na Europa quando ele estava lá, e assim foi. Além do futebol e do automobilismo, Nhozinho Santos foi pioneiro também em concurso de tiro ao alvo, remo, criquete, que foi adaptado aqui e é mais conhecido como bete ou tacobol. A primeira sala de cinema também foi idealizada por ele de forma bem simples em São Luís. É muito bom saber disso através da imprensa e de outros meios de comunicação, que, assim como eu, muitas pessoas não devem saber, gostam de ir no estádio, mas não sabem. Então, acho que é bom, né? Saber dessa representação que esse rapaz tem pro Maranhão. A história desse ilustre maranhense é uma inspiração para quem planejou um futuro diferente no início dos anos 1900, numa realidade complicada anos antes da Primeira Guerra Mundial. Foi um cara visionário. Eu não posso nem dizer que ele foi um cara à frente do seu tempo, não. Eu acho que ele foi um cara do seu tempo, mas com uma visão progressista, né, de tentar alavancar o Estado, a sua terra natal, em determinados âmbitos, né? Então ele introduziu, além do primeiro automóvel, o futebol, ele introduziu o cinema, ele introduziu o tiro ao alvo, ele foi o fundador do primeiro clube recreativo do Maranhão, que foi o Fabril Athletic Club, que também funcionava lá na área do canto da Fabril. Introduziu o remo, o boxe, o cricket, que são esportes que ele trouxe, e ele vivenciou isso lá na Europa, lá na Inglaterra, e ele trouxe isso para o Maranhão também. Ô Fábio, eu tenho certeza que muita gente não conhece essa história que foi contada de Nhozinho Santos. Eu me recordo, estava batendo um papo com você ainda há pouco, que o José Luiz da Atena, da Bandeirantes, apresentador, foi repórter esportivo, também, por muitos na época anos. do Luciano do Vale, né? Saudoso Luciano do Vale. E ele uma vez foi anunciar, Nhozinho Santos aí em São Luís, mas quem foi Nhozinho Santos e tal? E ele foi muito criticado duramente, depois ele voltou para contar a história de Nhozinho Santos. É uma história riquíssima, né?
que perpassa por várias modalidades, seu surgimento, não só o futebol. E o nome Estádio Nilzinho Santos cai muito bem em uma personalidade para nós da cultura, da arte, do esporte, como o Nilzinho Santos, né? E você fez uma analogia com o Charles Miller, né, que é o precursor do futebol no Brasil. A história do Nilzinho Santos é a mesma, né? E eu tenho certeza, assim, que muitos torcedores que já entraram no estádio, né, e que estão com saudade de voltar a entrar no estádio, né, por conta dessa pandemia, não estão podendo voltar a conhecer essa nova fase, estádio, né, 70 anos, de conhecer essa nova fase do Nilzinho Santos, não conhecem essa história, né? Entram ali, passam por ali, ouvem falar no nome Nilzinho Santos, mas não tem ideia de quem foi esse personagem, né? Não só do futebol, mas o personagem da história do Maranhão, né? A importância do Nilzinho Santos é para o futebol, mas também para outras coisas, né? Como o Ismael contou, né? Essa questão de ser o primeiro que trouxe um veículo automotivo, né? Um automóvel, um carro, uma paixão por automóvel. Você vê como é que é essa coisa de que as histórias às vezes estão ligadas, né? O futebol com o automóvel, nesse caso, né? E o estádio Nilzinho Santos, quando Por que o brasileiro gosta tanto, né, de futebol, de automobilismo? Né? E se a gente for falar até aqui, embora não seja o objetivo da própria matéria sobre o Nilzinho Santos, mas o motoclube, né, que também tem um nome ligado mais a essa coisa de você estar percorrendo. Veio do motociclismo. Isso, do motociclismo. O Nilzinho Santos, ele tem essa característica de ter uma história rica. Agora, né? ele trouxe não só a bola, né? Não. A bola de Liverpool, né, de uma família tradicional, ele trouxe a bola, trouxe o apito, trouxe as regras, trouxe tudo dos ingleses para que os maranhenses pudessem conhecer o futebol, né, que surgiu na Inglaterra e dominado pelos brasileiros hoje, né? E é uma pena que esse clube, né, que é o Fabril, o primeiro clube maranhense que foi fundado pelo Nilzinho, não exista, né? Assim, é um pouco da história também do futebol que se perde, né? A gente talvez nem saiba quais são as cores do Fabril, né, que utilizou naquela época, como é que era o time, enfim, tem muita coisa que acaba ficando perdida e é muito legal o trabalho que é feito pelo Ramsés, que é um dentista, né? De repente uma pessoa... um apaixonado por pesquisa de uma maneira geral, né? Verdade. E ele tem um trabalho também fantástico de um blog de futebol maranhense que resgata que muita divulga. coisa. É muito interessante o que o Ramsés, a gente aproveita para parabenizar, né, esse grande profissional da odontologia, mas que divide, que partilha, e partilhar conhecimento é ajudar a formar o conhecimento para a mente das outras pessoas. Então, o que o Ramsés faz é simplesmente mostrar a história desconhecida para alguns, né, de Nilzinho Santos. Meu filho mesmo já me perguntou em algumas oportunidades, eu contei um pouco da história, né, de Nilzinho Santos. Ele disse: rapaz, que coisa interessante, né, papai? E que a gente precisaria ter mais museus para contar essa história. Eu acho que estava na hora, já existem projetos nesse sentido, viu, Fábio? Aproveitando esse gancho desse trabalho que o Ramsés fez, de você contar essa história do futebol do Maranhão. O Maranhão teve Fausto, a Maravilha Negra. Canhoteiro. Teve Canhoteiro, o Garrincha na ponta esquerda. Ninguém na história do futebol brasileiro e mundial jogou tanta bola como ponta esquerda como Canhoteiro. Canhoteiro não foi à Copa de 58 por uma questão extracampo. Sim. Né? Mas o Zagallo era a reserva dele. Era reserva. Era a reserva dele. O Zagallo, né, que é o maior ganhador de Copas do Mundo, né? Verdade. Poderia não ter tido, talvez fosse como reserva, né? Mas talvez não teria o mesmo brilho que o Quantas Canhoteiro. vezes você não saiu daqui para fazer reportagem como setorista de rádio, como repórter de televisão? Você chega no Cícero Pompeu de Toledo, no Morumbi, e tem um busto. Sim. Do Canhoteiro. É a memória, né? A história, isso é fundamental para você Você preservar. tem uma história riquíssima aqui de atletas que brilharam na Bélgica, que brilharam na Tunísia, como a história da Bélgica do Oliver Rá. Sim, do Francileu, do tantos outros. Tá entendendo? Do jogaram. Cleito, que jogou na Tunísia. Cleito, que jogou Copa do Mundo, Copa do inclusive. Mundo. Então, essa história, o Ramsés abre uma grande perspectiva que o mercado do futebol se movimente aqui no Maranhão, que as autoridades se movimentem, que nós da imprensa possamos dar essa sugestão de que essa história precisa ser contada. Tá a preservação de uma memória. Precisa preservar, né, essa memória. A gente precisa de um museu. Eu acho que o Castelão é um estádio belíssimo, poderia ter ali uma calçada da fama. Poderia. Um museu com esses nomes todos do futebol, do esporte maranhense lá dentro, ali está cheio de salas. E quando você não guarda isso, cai no esquecimento. Por exemplo, um grande jogador
que jogou no nosso país, mas na década de 80, 90, ele jogou com certo destaque no país, o França, também é maranhense. Né? E se a gente for levar isso para outros esportes, para outras modalidades, a gente vai encontrar uma série de pessoas. Recente. O Klemer, campeão do mundo. O Klemer Pereira. Né? O Kleber Pereira, artilheiro do Brasileirão. Aí você tem o Valber. Que bola também. jogou o Valber, né? São muitos jogadores, o Márcio Araújo. Né? E tantos outros grandes jogadores, uns ainda em atuação com o Márcio Araújo, outros já pararam, mas que essa história não pode morrer. O Vanberto. Né? Nossa são Senhora, muitos, que bola jogou o Vanberto. São né? muitos jogadores que mereciam... Que bola jogou o Vanberto no Ajax da Holanda. No Ajax, e que mereciam ter essa memória resgatada, porque isso também serve para incentivar outras pessoas a praticarem a modalidade, a, de repente, investirem no futebol. O êxito, quando você vê de que o seu conterrâneo, que aquela pessoa que também jogou no Maranhão, fez sucesso... São os bons exemplos. São os exemplos, exatamente. Mostrados e que ficam para várias gerações, né? Fica para nós, fica para os nossos filhos, daqui a pouco para os netos, daqui a pouco para uma outra geração que vem aí e que precisa conhecer, entender, até porque isso passa por uma discussão, inclusive sociológica e antropológica, viu, Fábio? Porque se diz muito, e eu sou maranhense, você de coração, a gente passa muito pelo sentimento de pertencimento que às vezes a gente deixa de ter. Quando inaugura uma obra e que alguém passa por lá e toca, tá entendendo, o porte, e cai uma luminária, ele não tem a preocupação de repor, alguém que descarta um lixo num local inadequado. Esse sentimento de cultura, né, de pertencimento, passa por toda essa história da cultura maranhense, que é rica, que é diversa e que é muito incomum quando se fala no país. Quem é que tem a riqueza cultural que o Maranhão tem? É uma riqueza imensa. Não é verdade? Então, o futebol poderia, né, já ter o seu local próprio de preservação, um acervo que a gente tem aí, ó, o Ramsés tem um acervo maravilhoso, a gente pôde ver na reportagem, o brilho nos olhos de um profissional que se dedica a pesquisar a histórias como a história de Nilzinho Santos, que é uma história riquíssima, né? E que podia não estar fazendo nada disso, né? Podia estar se dedicando à sua profissão. Apenas né? e tão somente, né? Apenas e tão somente, mas que não. Mesmo assim, pesquisa, mesmo assim divulga, né? Resgata essa memória, que não pode ser apagada jamais, porque senão a sensação é de que sempre alguém está inventando a roda, e não é. Tem gente que está há mais de 100 anos fazendo isso. O estádio Nilzinho Santos faz 70 anos. Imagina só, ele começou com um estádio municipal. Aí veio a iniciativa de transformá-lo em estádio Nilzinho Santos em homenagem a esse homem que deu uma contribuição fantástica em diversos segmentos para a sociedade maranhense, que foi Nilzinho Santos, né? Fica a dica, né? Para quem quiser acompanhar, fazer a leitura aí da obra que foi divulgada do Ramsés, né? Com certeza. Depois do intervalo, o destaque ainda maior para o futebol aqui no Esporte em Debate. O Sampaio Corrêa massacra o Avaí na ressacada em Floripa. E o Motoclube deixa escapar no momento final do jogo uma vitória na estreia na Série D do Campeonato Brasileiro. Segura aí que a gente volta já. E agora a Série B do Campeonato Brasileiro. O Sampaio Corrêa massacrou o Avaí. Nossa Senhora, mas se não acaba, mata, viu, Fábio? Vai. 5 Eu e poderia ser mais. que 5-2, alguns jogadores ali do Avaí disseram, professor, está na hora de acabar. Você sabe que tem isso no futebol, né? Tem, claro. O cara que está levando uma cipuada, uma traulitada de 5 e disse, professor, já acabou, professor. Eu vi que quando o cara fez o sinal assim, eu pensei que ele estava com um problema no pulso, mas não, era para acabar o jogo. A gente já ouviu histórias, inclusive, de time adversário. O time que está perdendo fala para o adversário que está ganhando. Vai mais devagar aí, né? Às vezes até bate mais forte, vocês já ganharam, já meteram 5. A gente conhece histórias, muitas vezes, que são, talvez, do imaginário do futebol, mas que são comentadas, né, que acontece. Fábio, o interessante da goleada, tem gente que diz o seguinte, o Sampaio gastou estoque, a torcida do Moto está dizendo, o Sampaio gastou estoque, quarta-feira é uma outra história, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Superclássico, mas é importante essa reviravolta que o Sampaio está dando na Série B. Começou mal, agora é preciso ser dito, que começou com... São 6 derrotas até agora, né, João? 14, 15 jogadores com a Covid, né? Que é um outro fato que precisa Perdeu jogos em casa que não poderia perder. E aí sempre ficava aquela sensação, né? A gente sempre discutia isso aqui, puxa,
jogou bem. Mas jogar bem não adianta apenas, né? Tem que ganhar o jogo, tem que fazer 3 pontos, tem que pontuar. Jogou como nunca e perdeu como sempre, Perdeu né? como Não pode sempre, ser assim. né? Mas aí o Sampaio mostrou volume, mostrou bom futebol. Caio Dantas fez 2. Caio Dantas Era um bom. jogador que não era titular. Mas foi bem, muito bem Foi nesse muito jogo. bem, né? Foi muito bem. E o Sampaio deixou uma impressão muito boa dessa franca recuperação na competição, né? Eu fiquei muito otimista, embora conversando Mas com... é para isso tudo mesmo? Pois é, embora conversando com alguns amigos bolivianos para tentar entender se isso é um fato isolado, né, diante da campanha que o Sampaio fez, ou se é um fato para a gente ficar mesmo otimista, né? Eu fiquei por conta da forma que foi o jogo e, assim, não se acomodou com o resultado, buscou o tempo inteiro fazer mais, né? Então, acho que isso pode dar um pouco de alento, de esperança para o torcedor, mas sem perder de vista que essa campanha inicial também foi por muitos jogos, então talvez demonstre o Sampaio que tem as suas fragilidades eu vejo, Fábio, também. que serve para dizer o seguinte, você não deve ser precipitado na análise, e principalmente a imprensa. Sim. A imprensa não pode ser precipitada ao ponto de uma vitória de 5-2 dizer, o Sampaio vai estar entre os 4, calma, nada disso. Não dá também para dizer, o Sampaio já caiu, porque perdeu alguns jogos dentro de casa. Eu acho que a gente não pode ser comentarista do dia seguinte, sim. na hora da imprensa. O torcedor cabe imaginar, pensar, reagir da forma que ele tem que reagir. Mas na hora da imprensa precisamos ter cuidado. Quando o Sampaio começou a perder 2, 3 jogos, aí esse elenco não presta. Gente, o Sampaio estava com 14, 15 jogadores com problema da Covid. E que isso foi apontado pelo Goiás, por outras equipes do futebol brasileiro. E mesmo quando voltam esses jogadores, eles não voltam na mesma condição física, né? Ainda e demora aí, um pouco. se você observar o time que estreou na Série B e o time que goleou ontem, já tem mudanças, né? Mudanças importantíssimas no sistema defensivo, no meio-campo, né? A entrada do Vinícius no meio-campo, o Joécio chegando à defesa ali. O Pimentinha, né? você gostou o dele ontem? Pimentinha voltando a jogar com a camisa tricolor. Pois é. Eu sempre fui um amante do futebol dele e do Edgar. Espero que o amadurecimento, tomara que tenha chegado, espero que a Seria rodagem importante pra dele, ele. do Botafogo, lá com o próprio Condé, que ele foque apenas no futebol. Porque futebol ele tem para jogar. E eu vejo que até alguns fundamentos, essa estada dele em outras unidades da federação melhorou. Porque o Pimentinha pegava a bola muito, driblava, chegava à linha de fundo e botava por trás do gol a bola, né? Tinha deficiências marcantes. E isso me parece que foi trabalhado nele, a gente já vê que ele melhorou em muitos aspectos, precisa melhorar em outros, mas no fundamento também no futebol. E o que é legal assim do Sampaio é que ainda tem 2 jogos a menos do que a maioria dos times, Tem né? 2 jogos para fazer. Então você não precisa estar Foi flertando importante tão esse direto. adiamento, sabia? Foi, porque Foi se muito jogasse importante. naquelas circunstâncias, dificilmente o time venceria ganharia. pela circunstância da equipe, com jogadores ali com a Covid, enfim. Então você ter o adiamento dos jogos lá atrás e agora você também ter outros adiamentos que possam acontecer por conta da decisão, do Superclássico, de repente pode dar uma forma do time estar assim E para entrosando o mais. torcedor entender por que o Sampaio, de uma hora para outra, está vencendo jogos, ganhou do Avaí, que tem uma estrutura. O Avaí tem uma história no futebol brasileiro. O Avaí tem um estádio de futebol, tem condições financeiras muito maiores do que Sampaio. todos os clubes juntos aqui do futebol do Maranhão. Você conhece bem essa Sim, história, claro. de ir lá na ressacada. Claro. Você sabe que aquele estádio é um estádio bem estruturado, inclusive. E o Sampaio ganhou. O Condé tem hoje mais opções, né? Esses jogadores aí são jogadores com a indicação dele, ele conhece, entendeu? E ele é um treinador que não faz alarde, não é falastrão, é de poucas palavras até, mas é um trabalhador e é só lembrar o que fizeram o Condé quando passou por aqui. Levou o Sampaio à 8ª, na 10ª posição de Campeonato Brasileiro, não foi à toa. O trabalho dele tem que ser respeitado. Eu acho que à medida que ele for tendo mais qualidade de peças, não só essas que estão aí, a gente sabe que a competição é muito longa, começou esse ano, só vai terminar no ano que vem. Né? É difícil, né? Eu acho que ele vai dando um tom nesse time bem diferente, no time do Sampaio Corrêa. E aí, dá para apostar na saída dessa zona de rebaixamento. O Sampaio pega o Guarani, dia 29, é jogo fora de casa, é difícil lá no Brinco de Ouro da Princesa, né? Sim. Embora você, hoje em dia, o único elemento que faz você ser difícil jogar no estádio vizinho, no estádio
do adversário é o fato dele conhecer mais do que você. Não tem a pressão da torcida. E joga lá. E não tem a pressão da torcida, Não, pelo menos nesse período de pandemia não vai ter. Sobre o Condé, eu acho muito interessante, Juraci, você falou da questão do torcedor do dia seguinte, o jornalista muitas vezes que atua, né? E a gente viu quando o Condé perdeu algumas partidas, muitas críticas em cima dele, esquecendo toda a história daquilo que ele fez no Sampaio, ou mesmo em outros clubes aí que ele foi assumindo no Brasil e conseguindo levar essas equipes mais à frente, mais adiante no campeonato. Não entenderam a circunstância, não entenderam o contexto de como ele começou essa competição com todas essas dificuldades. Não com ele isso... próprio teve que ficar de fora de jogo, também, né? não pôde treinar por conta da Covid também. Né? Exato. Não que isso signifique necessariamente que ele vai brilhar, vai fazer o time brigar pelo G4, como você falou, menos, calma, vamos olhar. Nem uma coisa, nem outra, né? Agora que a gente vai conseguir ver melhor o desenvolvimento da equipe, do Sampaio, saber se o time vai manter mesmo essa pegada que foi do jogo contra o Avaí ou se não, né? Então, assim, vai oscilar, né? Deixa trabalhar um pouco, né? É muito cedo ainda para a gente poder chegar a alguma conclusão, né? Mas que anima uma vitória como essa, anima bastante, né? Muito. De 5-2 com a possibilidade, como a gente falou. Tomou 2 gols bobos, né? Que poderiam talvez até ser evitados e poderia ter feito 6, 7 E ele fala mais. sobre isso. Vamos ouvir o técnico Léo Condé falando sobre a vitória e as circunstâncias do jogo do Sampaio Corrêa 5, Avaí de Santa Catarina 2. Fizemos uma partida hoje muito boa, né, contra o Avaí. Entramos com a proposta de pressionar a saída de bola deles. Entramos com 3 atacantes, né, realmente no intuito de surpreender eles dentro de casa. E tivemos sucesso numa dessa expressão. O goleiro dele saiu jogando errado, o Caio Dantas conseguiu roubar, finalizar. Uma outra situação também que a gente apostou, que era a questão do contra-ataque, né, de utilizar 2 jogadores de velocidade pelo lado do campo, Pimentinha pela direita, Gustavo Ramos pela esquerda. E a gente conseguiu explorar também, que foi a situação do segundo gol. E a bola parada, que a gente vem trabalhando muito, e os gols não estavam saindo, mas a gente estava criando boas situações, e hoje saiu, né, nosso primeiro gol de bola parada na Série B. E de uma certa forma a equipe se portou muito bem. Infelizmente no final do primeiro tempo, uma desatenção nossa, coisa que não estava acontecendo, a gente acabou sofrendo gol no escanteio deles. Fizemos algumas correções no intervalo, voltamos forte para o segundo tempo, conseguimos fazer o 4º gol, tínhamos o jogo de uma certa forma controlado. Acabou que num bom cruzamento eles fizeram o segundo gol, mas mesmo assim os jogadores que entraram, Diego Tavares, Ronei, conseguiram manter o padrão daqueles que vinham jogando. Ele fala justamente sobre isso, né? Sobre o momento do gol, mas fala no crescimento da equipe. Ele é muito comedido, né, nas palavras dele. Você vê que não tem euforia, né? O que é bom, né? Porque 5-2 você poderia ter um treinador que já jogasse, não, é isso aqui que é o nosso futebol, tal. Com calma, né? Até porque quarta-feira... É outra história. Série D do Campeonato Brasileiro. O Motoclube estreou fora de casa na competição. O Papão tem um projeto de subir para a Série C do Campeonato Brasileiro no ano que vem. O Papão estreou diante da equipe do Baré, de Roraima. E o jogo poderia ter sido bem melhor para a representação rubro-negra. O Moto acabou fazendo 2-1 no jogo, o Moto passou por um momento de virada. O Moto estava vencendo até 47 minutos do segundo tempo, onde acabou tomando o gol de empate. Ali foi uma ducha realmente de água fria. O torcedor acabou ficando irritado, porque tomar um gol naquelas circunstâncias, 47, uma vitória praticamente sendo confirmada, numa abertura de Campeonato Brasileiro, mesmo o adversário não tendo a expressão que o Moto, por exemplo, tem no cenário futebolístico nacional. É muito interessante você estrear vencendo, dá uma moral, dá um up, né? Seria ótimo, né, se o Moto conseguisse manter a vitória. O resultado nem é tão ruim, né? Você empatar fora de casa com o Baré, tá conhecendo, mesmo não tendo essa tradição que o Moto tem, eu acho que não é tão ruim. Mas seria bem mais interessante você vencer, o futebol, né? Fábio, é semi-amador, né? Com todo o respeito que a gente tem, você sabe que Boa Vista é uma terra onde muitos maranhenses moram. Saíram daqui logo cedo para morar, né, em Boa Vista, Roraima. Então eu particularmente tenho familiares lá, tenho tio, tenho primos, tudo. E os caras, eles têm outra atividade paralela ao futebol. O futebol é mais que um lazer lá. Por quê? Lá se remunera muito mal, lá não há incentivo da CBF, lá a federação ela não tem um planejamento muito
de evolução, de desenvolvimento do futebol. Então, Porto Velho e Boa Vista, em Roraima, Rio Branco um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor o Acre. Um pouquinho melhor né? o Acre. Mas é praticamente semi-amador o futebol. É verdade. Nesse aspecto, com certeza, deixar uma vitória escapar é ruim. Só que tem um campeonato longo o próprio pela frente. Tejaí falou, né? né? Que o sentimento foi de um gosto... Né? De derrota, né? De Então, derrota. o gol nos acréscimos é mais complicado ainda. Mas o torcedor ele tem que ir consciente de que, assim, tem um longo campeonato pela frente, é possível você recuperar esses pontos perdidos que foram agora na primeira rodada, né? Claro. Mas não pode vacilar, Não né? pode vacilar. Se tiver esse é o chance de vencer, de impor um resultado fora de casa e dentro de casa principalmente. O Moto está jogando um campeonato brasileiro este ano, é diferente da Série D, ela é mais longa. Mais longa, tem mais jogos. É mais difícil. O Moto não tem nenhum tipo de patrocínio da CBF, não tem cota fixa a Série D. Então é gasto mesmo, uma ajuda apenas para passagem, mas... E são viagens caras, São né? viagens caras. E deslocamento maluco, né? Para você chegar. Hoje a logística para um time de futebol é muito complicada. Para você chegar a Boa Vista, você dá uma volta no hemisfério. Você né? não tem voo que possa passar aqui pelo Nordeste para o Norte, né? Muitas vezes você tem que ir para o Centro-Oeste para subir de novo, né? Ali para Brasília. E aí você fica em aeroporto, você desgasta o atleta. E no momento desse de pandemia vem o medo, né? Vem a preocupação, você está de um lado para o outro, viajando, né? Tem tudo isso. Eu acho que a expectativa do torcedor era bem maior. Era vitória. Por todo o trabalho que o Moto tem desenvolvido no campeonato estadual, né? Esse fato de ter Terminou sido na liderança, né? líder da primeira fase, ter já garantido a vaga para a final. Então, acho que isso também aguça mais o torcedor a querer essa estreia com vitória, né? Vamos ver o que o Dejair disse após o jogo, a realização da partida entre Boa Vista 2, Motoclube 2. Ficou o gosto meio que amargo. Mesmo assim, criamos mais oportunidades claras de gol do que a equipe adversária. No segundo tempo, nós tivemos uma proposta de formar duas linhas ali para que pudéssemos ter uma boa marcação. E mesmo assim, ainda conseguimos chegar no gol adversário nos contra-ataques. Pecamos na hora de finalizar. A equipe do Baré teve um maior volume de jogo na segunda etapa, maior posse de bola, mas não foi tão agressiva. E a gente lamenta por ter sofrido o gol aos 47 do segundo tempo. A gente sai com esse sentimento ruim de ter deixado a equipe adversária empatar, mas é só o início da competição. A gente tem que ter agora tranquilidade, reconhecer que foi um jogo bom da nossa equipe, mesmo com um jogador a menos a maior parte do jogo, e trabalhar para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. E o Moto agora, assim como o Sampaio, o Moto enfrenta o Sinop, né, na segunda rodada da Série D. Esse jogo vai ser em São Luís. O Sampaio pega o Guarani, vai ser lá, em Campinas. E quarta-feira, Fábio, tem um clássico que é o grande momento, é o ápice do futebol do Maranhão. Quantas e quantas vezes você não teve a oportunidade de estar ali como repórter, eu como narrador, de narrar esse superclássico, que é uma coisa deliciosa. Né? Quer dizer, eu tenho dito que a história do futebol, ela acaba escrevendo, né, o certo por linhas tortas. O campeonato começa cheio de problema, tem parada, aí sobe e desce, reclamação de um, reclamação de outro, isso, aquilo, outro, aí termina com o Sampaio e Moto. Que é sempre bom, né? É sempre bom. E né? foi na bola, né, que eles chegaram à final. Bola. Acho que assim, isso faz merecimento das duas equipes. Exato, isso faz com que o campeonato seja mais justo, né? Apesar de todas essas confusões, mas quando você vê as duas principais equipes do futebol maranhense chegarem à final na bola, eu acho que isso cria ainda uma expectativa muito maior. Não sei você, eu tenho um favorito, embora a gente saiba que Superclássico nunca se tem favoritos, né? Olha, eu não fico em cima do muro, não, mas gostaria de dizer o seguinte. Se você me perguntasse, por exemplo, e aí, Sampaio e Moto? Eu digo, ó, esquece tudo, esquece Série B, esquece Série D, não importa quem está na segunda, quem está na quarta, quem está bem, quem está mal. É um campeonato à parte. É um jogo que envolve muito mais a sensibilidade, a rivalidade do que propriamente a técnica. Eu, sinceramente, vi na minha carreira, 30 anos basicamente narrando futebol, eu narrei poucos superclássicos de boa qualidade técnica. Vou ser bem sincero. Que é mais na garra, é sempre um vida, jogo da superação. Da superação, né? É sempre um jogo que quem está mal pega o superclássico assim, sabe, com toda a vontade para mostrar que tem água na fonte, que tem como chegar, que tem um objetivo a alcançar. E vencer, o Moto vencer o Sampaio, é sonho de consumo do torcedor rubro-negro. Vencer o Moto é um sonho de consumo do torcedor de Sampaio. Agora,
não pense, na minha opinião, o torcedor de Moto, de Sampaio Corrêa, dirigentes de Sampaio e dirigentes de Moto, que o Sampaio sendo de Série B, o Moto sendo de Série D, que a parada vai ser fácil. E de repente eu já ouço bastante dizer, não, o favorito é o Sampaio. Eu respeito, favoritismo em futebol ele existe, mas para se confirmar no papel, jogando ali nas 4 linhas, é uma outra história. É uma outra história. Eu ia entrar nessa pegada mais de que o Sampaio é favorito, não por conta do Superclássico. Eu entendo que todo clássico é um jogo que pode dar um resultado do time que está melhor, perder para o time que está pior. Isso a gente já viu dezenas de vezes e pode ver também isso nesse Superclássico. Não é diferente. Na própria história. Na própria história, com certeza. Sampaio e Moto, a minha carreira, você pode falar de algum momento, uma passagem. Fábio, essa história do Superclássico, eu não sei que passagem você poderia ter gravado na sua memória, eu gostaria inclusive de saber, mas eu tenho uma que eu conto sempre, que foi um jogo do Campeonato Maranhense, uma decisão em que o Sampaio no Castelão ganhava o Moto por 4-0. Terminou o primeiro tempo 4-0. Esse foi o resultado. Foi naquele ano que o Petkovic fez aquele gol de falta no Flamengo, sobre o Vasco. 92, quase 2000 ali, na virada do século. Foi 2000. E aí, o Sampaio fez 4-0 no primeiro tempo, o Moto vivia uma draga financeira terrível. Os jogadores saíram ali, um provocando o outro, né? Na descida do vestiário, jogador de Moto e Sampaio. E o Moto voltou, o Moto tinha um jogador chamado Pedrinho, que depois ele jogou no Sampaio, jogou no Moto e tal. O Carequinha e tal. Né? Aí o Pedrinho voltou e disse, gente, vamos jogar nossa vida. Aí fizeram 2 gols. Mesmo terminando o jogo 4-2, o Sampaio já dava, o torcedor do Sampaio, como uma conquista do título. Sim. O Moto precisava fazer 3 na partida seguinte. E aí? Casa cheia, bom público, né? Não estava lotado não, mas um bom público. Castelão. E o Moto fez 3, cara. O Isael, lateral direito que havia jogado no Flamengo, fez um gol do meio da rua antológico. Um gol de placa, um gol espetacular. Foi 3-0 e o Moto campeão. Eu tenho como recordação, não havia nem tanta diferença nos times, né? Mas o Superclássico que eu mais lembro é o Superclássico que o Kleber Pereira fez. 3 gols. 3 gols. 3 gols na saída dele do Atlético do Paraná. Exatamente, foi na despedida dele aqui do Maranhão. Tinha mais de 70 mil pessoas no Castelão. Absolutamente lotado. Mais de 70 mil. Naquela época, o Castelão, a capacidade era 80 mil. Exato. Se eu não me falha a memória, esses números geralmente tenho de cabeça. Foi 75 mil. Era muita gente. Presente. Então, foi o maior da história. Então foi um dos superclássicos mais bonitos que eu vi, né? Pelo Kleber o Pereira. O Moto estava eliminado. Né? Estava eliminado. O Sampaio estava vivendo um momento melhor. Então você mostra, né? Como é que às vezes você pode ter um clube lá em cima e outro lá embaixo, isso não significa muito. Pois é, aí o torcedor diz assim, não, de repente o Juracy está em cima do muro. Não, gente. A história remete, né, a momentos de superação nesse superclássico. Eu não vou me basear pela campanha que o Sampaio faz, pelo resultado que agora obteve de 5-2, pelo time que tem de um quilate técnico, e aí eu vou dizer, bem melhor que o Moto. Você não pode negar que jogador por jogador, o Sampaio tem um técnico mais experiente, um técnico com maior cancha. O Djaí como jogador, não. O Djaí jogou no Botafogo, jogou em grandes equipes do futebol brasileiro, jogou muita bola, mas como técnico está iniciando. Né? A gente sabe do peso que ele tem, a qualidade que ele tem, mas está iniciando. Mas isso não quer dizer nada. Né? O Superclássico ele tem uma motivação que brota. É próprio do Superclássico. Agora, talvez assim, o que o Moto tem a maior dificuldade é de estar fazendo de novo essa viagem mais longa, né? Para poder voltar aqui, viagem de Roraima nunca é uma viagem tranquila, né? Então o Sampaio está aqui em São Luís, está descansando, não sei, quer dizer, o Sampaio está voltando de Santa Catarina também, que não é uma viagem curta. Não, também não é fácil não. Também não é fácil. Também não é fácil. Olha, Jura, eu vou de Sampaio nessa decisão. Você acha que dá Sampaio, né? Acho que dá Sampaio muito mais. Você está falando dos 2 jogos, né? Não, nesse primeiro jogo. Vamos deixar o segundo jogo mais próximo para poder dizer. Né? Ainda que eu saiba que clássico não tem favorito. É apenas para dar um palpite mesmo. Espero que a arbitragem faça um grande trabalho, né, para ninguém reclamar absolutamente nada. Que tenhamos um jogo... eu vi o governador falando, Flávio Dino, dessa possibilidade que foi procurado pela federação e pelos dirigentes do futebol do Maranhão de abrir um protocolo especial para que o torcedor pudesse retornar ao estádio de futebol, com segurança,
tá entendendo? Com termômetro digital, com todo o protocolo, com o distanciamento dentro do estádio de futebol. O que você pensa? Olha, Jura, eu vou tirar por um exemplo mais próximo de um espaço menor, que são as escolas, né? A gente percebe que as escolas se prepararam durante meses, ou 2 meses ali, 3 meses, quando tiveram paradas para tentar se adaptar a esse protocolo, né? Criaram estruturas, criaram todo procedimento para impedir que isso aconteça, e não está deixando de acontecer casos. Né? A gente tá muitas vendo escolas de novo. Muitas escolas fechadas. E a gente está falando de um universo bem menor, né? Quando a gente fala de um estádio, é evidente que esses protocolos podem limitar a capacidade de torcida, mas a gente está falando de espaços que podem ter mais de 1.000 pessoas, né? Por jogo, até muito mais do que isso, né? A ideia era 5.000, Fábio, Pois é. ali dentro do Castelão. Teriam que ser bem espalhados. O que se argumenta, os dirigentes se argumentam bastante, que o prejuízo realmente é enorme, mas a saúde pública está acima de qualquer coisa, né? E que seria uma área aberta, arejada, não seria um local fechado, como esse aqui, por exemplo, com ar-condicionado. Eu sempre acho assim, que vamos tentar fazer uma analogia do que está acontecendo na Europa, por exemplo. Não que o que é europeu seja melhor para a gente, certo. Mas lá que você tem índices muito menores do que o nosso, embora o Maranhão seja até uma exceção dentro do país, com índices pequenos de pandemia, de casos de Covid, lá a gente está vendo jogos ainda de portões fechados, né? E aqui que a gente está num índice de quase 1.000 casos, 800... E com a testagem bem maior lá, né? Com a testagem bem maior. Lá a gente propôs isso, eu particularmente não acho o mais indicado. Só que eu penso que os especialistas em saúde que deviam se posicionar, né? Mais do que a gente, né? Acho que eles podem ter a certeza daquilo que é o melhor. Avalizar ou não, né? Do meu ponto de vista, assim, olhando o que acontece em outros países, onde os casos são menores... Ainda é uma temeridade. Ainda é uma temeridade. Fábio, obrigado, viu? Obrigado, Jura. Gente, olha, aqui na sua tela, né, os canais de interação para que você possa participar, sugerir pauta, né, o site da TV Assembleia, o WhatsApp também para você mandar, de repente, o esporte no seu bairro, você quer fazer uma divulgação, uma reportagem que você queira pedir também, ou rever alguma reportagem, a gente está à disposição de você, telespectador, aqui na TV Assembleia, no canal 9.2. Lembrando a você que toda segunda-feira a gente tem esse encontro marcado a partir das 8 da noite e a terça-feira em 2 horários, a reprise às 7h30 e às 2h30 da tarde aqui na TV Assembleia. Eu, Fábio Cabral, a gente vai se despedindo agora. Fábio, um grande abraço, viu? Um abraço. Até a próxima, agradecendo ali o Ricardo, olha que empenho. E você conseguiu algo de interessante Trazê-lo de volta. no Esporte Debate. Trazê-lo de volta. Trazer o Gleidson. Tá com a pata variada ali, ó. Pata não, rapaz, a mão é variada esquerda. É porque de repente eu pensei, tá com a mão esquerda variada, mas tá trabalhando. Isso eu acho. Venha mais vezes. É um trabalhador. Viu? Gente, final, o nosso bispo, né, tá voltando ali ao lado de Geraldo, esse bom botafoguense, né, voltando também com força total, com aquela disposição. Então, um grande abraço, até a próxima, gente. Um beijo no coração. Tchau.